Olá a todos, tudo bem? Vamos dar início à leitura do nosso material didático do conteúdo de Educação Física do 7º ano do Ensino Fundamental do Colégio Cenecista de Farroupilha. Peço que você pegue a sua apostila, né, para acompanhar a leitura do nosso conteúdo. Então, Educação Física, volume 2, 2024, do 7º ano. Vamos lá então, todos juntos. Educação Física. Capítulo 4. Exercícios físicos. Texto e contexto. O exercício físico é uma dentre as inúmeras formas de movimento presentes em diferentes ações de nossa rotina, como caminhar, subir uma escada ou saltar um obstáculo. Estamos em constante atividade física e exercitação corporal. Para realizarmos essas atividades e outras tantas tarefas corporais, algumas capacidades físicas entram em ação, proporcionando-nos força para realizar os movimentos, velocidade em nossas ações, resistência para os estímulos e flexibilidade para alcançar uma boa amplitude de movimento. Teorizando, vamos falar agora sobre a capacidade física força. Para a capacidade física força, eu separei um vídeo para ilustrar a nossa aula. Acompanhem, por gentileza. Correm, adolescentes praticam esportes, adultos trabalham. Esses são exemplos de pessoas se movimentando. O ser humano tem a capacidade de controlar seus movimentos e, com treinamento e maturidade, controlá-los com perfeição. Mas, para conseguirmos nos movimentar com precisão e necessidade, precisamos de algumas capacidades essenciais ao movimento. Quais são elas? Muito prazer, eu sou o professor Wagner Dias, mas podem me chamar de tio Wagner, e neste vídeo eu vou lhe apresentar as capacidades físicas que são essenciais para nos movimentarmos. Entretanto, para que este vídeo não fique tão longo, eu dividirei este tema em 2 vídeos. Este será a parte 1. Capacidades físicas são definidas como todo atributo físico treinável no organismo humano. Em outras palavras, são todas as qualidades físicas motoras que podem ser treinadas, como por exemplo a força, que conhecemos bem, que com treinamento você pode pegar mais peso de tempo em tempo. As capacidades físicas são hereditárias, ou seja, passa de geração em geração. Você herda de seus pais características específicas, como por exemplo, ter mais músculos e conseguir pegar mais peso do que seu amigo com a mesma idade. Entretanto, as capacidades físicas são treináveis. Então, seu amigo pode treinar e ficar mais rápido e mais forte do que você. É através das capacidades físicas que se conseguem executar ações motoras, como andar, arremessar, saltar, nadar, entre tantas outras. Vamos falar especificamente de algumas, começando pela força, talvez a mais conhecida. Força é a capacidade de vencer uma resistência através de uma ação muscular, ou seja, é a capacidade que permite deslocar um objeto de um lugar, o corpo de alguém ou mover o seu próprio corpo. A força pode ser classificada em força estática, onde há contração dos músculos, mas não há movimento, como por exemplo, segurar uma barra de ferro acima da cabeça por um tempo determinado. Força dinâmica, há contração muscular e também há movimento, empurrar uma cadeira de rodas, por exemplo. E a força explosiva, que também chamamos de potência, é a combinação da força dinâmica com a velocidade, que logo mais falaremos sobre ela. Um bom exemplo é arremessar uma bola de ferro o mais longe possível, pois combinamos a força com a velocidade de estender o braço. A agilidade é a capacidade física que permite executar movimentos rápidos com mudança de direção no menor tempo possível. Um exemplo simples é um jogador que está correndo em uma direção e quando o adversário se aproxima para tomar a bola ou interceptá-la, ele muda a direção, desviando do adversário. Termino aqui a primeira parte, mas eu dividirei este tema em 2 vídeos. Então, essa foi para ilustrar a capacidade de força, certo? Para darmos início à leitura da capacidade de força na nossa apostila. Então, novamente teorizando a força. A força é a capacidade física que, por meio de contração muscular, nos permite deslocar um objeto
adversário ou até mesmo o nosso próprio corpo em um espaço. As modalidades de luta utilizam muito essa capacidade física, pois são esportes com possibilidade de combate em que são pontuados alguns aspectos, como o deslocamento do adversário, o golpe e também a imobilização. Portanto, treinar a força é fundamental. Contudo, é importante notar que a força não é uma capacidade física exclusiva das modalidades de luta. A musculação, atividade amplamente praticada pela população nos dias de hoje, em busca de hábitos saudáveis, também utiliza bastante essa capacidade em seus exercícios, que estimulam a contração muscular para o levantamento e a sustentação de pesos e cargas. Atenção! Não pense que a força é necessária apenas para a prática de esportes ou exercícios físicos, pois ela também está presente nas atividades que praticamos em nosso dia a dia e que exigem deslocamento ou sustentar objetos e pessoas. Ela é empregada quando empurramos o sofá ou seguramos uma criança no colo, como disse no vídeo, empurramos uma cadeira de roda. A força é uma capacidade física importante para o bem-estar e, portanto, deve ser treinada e estimulada frequentemente. Aqui eu encerro a leitura dessa parte. Nós vamos trabalhar com vídeos curtos, não é? Para poder mais vídeos e vídeos curtos, para fazermos a leitura de toda a nossa apostila, certo? Até então, até a próxima aula.